A prova do freio de ouro é composta por 9 etapas. Na primeira avaliação morfológica. Primeira avaliação é raça. A gente tem que estar enquadrado dentro da raça crioula e isso é a primeira coisa que a gente vai identificar. Aí retangularidade, são vários pontos. Retangularidade, feminilidade, falando de fêmea, é uma coisa que tem que ter à primeira vista também. E depois os pontos pontuais, como leveza de pescoço, comprimento, potência de garupa, linha superior, potência de costela, angulações. Isso tudo tem que estar dentro desse conjunto, dessa dinâmica funcional que nos leve ao bicho equilibrado, bonito e que funcione na hora da prova. Então isso é uma coisa que é muito importante hoje, essa dinâmica funcional em favor da morfologia e vice-versa. As etapas seguintes são todas funcionais, sendo que as 5 primeiras compõem a fase inicial e as 3 últimas a fase final. O início é com a prova de andadura, onde o cavalo sai ao tranco, troca para o trote e depois para o galope. E o que se avalia no tranco? Progressão, movimento, a facilidade dos seus andares no tranco, submissão e tranquilidade de manutenção dessa andadura. Passa-se naturalmente para o trote, uma volta inteira num círculo, o interno da onde está montada a prova de figura, comodidade também, progressão, postura, naturalidade nos seus movimentos e uma velocidade intermediária. E depois passa para o galope, levantando na mão direita sempre, né, quando inicia o galope no sentido horário. Num determinado momento, quando se completa essa volta, troca-se de lado, virando para o sentido anti-horário, já acertando mão e o posterior no posicionamento correto. Na sequência, o ginete deve desmontar, se afastar do cavalo e montar com o cavalo tranquilo. Neste momento, temos a prova de figura. O conjunto precisa contornar os fardos com velocidade, porém sem perder a correção de movimentos. Se avalia o que na figura? Posicionamento de cabeça, pescoço, entrada de pata certa para os lados que ele é submetido, suavidade nos seus movimentos, velocidade de arranque de um obstáculo ao outro e principalmente a manutenção e o equilíbrio desse conjunto. A próxima etapa é a volta sobre patas e esbarradas. O cavalo deve girar 2 vezes para cada lado. 2 voltas de 360 graus em cima dos posteriores. Nesse momento avalia-se também postura, posicionamento de boca, velocidade, o cavalo sentado nos posteriores. E a nota 10 está muito direcionada à naturalidade do movimento do cavalo, apesar de ser um movimento muito difícil, a submissão suave do ginete ao movimento. No momento seguinte, o cavalo arranca em velocidade por 20 metros e esbarra. Repete o movimento no sentido contrário. Em seguida, se apresenta para o recuo. O que se avalia nessa corrida? Exatamente a constância da velocidade, o cavalo que quando é submetido ao esbarro para com suavidade, com postura, com entrada de patas parelhas, alinhadas. Temos agora a mangueira 1. Nesta fase do freio de ouro, o boi entra em cena. Durante a etapa do à parte, nós temos 2 particularidades. O cavalo não pode baixar do galão de galope, não pode trotar e não pode dar as costas ao novilho. Na mangueira, o conjunto precisa apartar os novilhos sem permitir que se misturem. Nisso você julga a aptidão vaqueira do cavalo, a facilidade dele de se mover em cima dos posteriores com movimentos rápidos, a submissão, a correção da boca. Na etapa da pechada, o cavalo pode trotar e o cavalo pode eventualmente virar as costas ao novilho. Nunca é bom, mas não é penalizado. Ginete e cavalo precisam interromper a trajetória do novilho, fazendo com que ele mude de sentido, deixando na altura da paleta, movimento que deve ser feito para os 2 lados. E tanto a parte quanto as pechadas, nós temos um tempo máximo, mas raramente se chega ao tempo máximo. Assim que o jurado entende que a avaliação está feita, a gente interrompe a prova.
Novamente com novilho, temos a prova de campo 1. O início da avaliação do animal na prova já começa desde o momento que ele encostou na boca do brete. Esse animal é um animal que tem que ter mansidão para ser na boca do brete, ele não pode ser um animal indócil, ele não pode ser um animal que se embrabeça, não sair da boca do brete. Eu faço a avaliação da condução, o animal pegar na boca do tubo, levar até os 80 metros, seria a condução. Passou dos 80 aos 110, ele tem a obrigação de retomar, ou seja, mudar o sentido do animal, fazer com que o animal vire para o lado do tubo novamente. Depois da retomada, tu trocar o novilho de sentido, tu trazer ele em direção ao tubo novamente. Concluída a corrida. Como vocês viram aí, quando chega o domingo já se passaram 5 das 8 etapas funcionais. É compreensível que os animais estejam desgastados. Temos ainda pela frente a Mangueira 2, a Prova Baiar Sarmento e o Campo 2. Cavalos bem preparados, fisicamente, trabalho de casa, com certeza reflete num bom andamento no domingo. Condicionamento físico bom, adaptado às condições adversas, a gente pode criar essas condições no treinamento, com certeza eles terão, vamos dizer, uma performance melhor. Mas com certeza o segundo dia ele já vem com o peso do primeiro. E muitas vezes vocês estão em casa não sabem que esses cavalos já passaram na primeira etapa por condições estressantes e chegam ali. Então realmente quando chegam esses 10 ou 14 animais, dependendo da classificatória, realmente são os melhores que foram filtrados e estão ali. E a execução dos movimentos e performance do domingo vai fazer toda a diferença para ganhar ou perder.